Quanto ao contexto histórico do tempo de Jesus, existia uma dúvida muito grande sobre a natureza de seu espírito. Uns diziam que ele era João Batista, outros que era Elias, enquanto que os apóstolos anunciavam Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Esse contexto pode ser encontrado nos evangelhos dos apóstolos Mateus, no capítulo 16, e Marcos, no capítulo 8. Esse questionamento existia até por parte do tetrarca Herodes, governador daquela região, como fica evidente nos evangelhos de Lucas, capítulo 9, e Marcos, capítulo 6, ao ponto em que Herodes se questionava sobre quem era esse homem de que tanto ouvia falar, pois uns diziam ser Elias, mas Elias havia morrido há muito tempo. Outros diziam ser João Batista, mas o próprio Herodes havia mandado decapitar João. Então a dúvida ressoava e a ânsia por conhecê-lo aumentava. O mais curioso, no entanto, e justamente o ponto norte da reflexão deste capítulo, está relatado nos evangelhos de Mateus, capítulo 17, e de Marcos, capítulo 9. Fato que ocorre logo após a transfiguração de Jesus e que diz: Seus discípulos então o interrogavam desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Esta passagem deixa bastante explícita a ideia de reencarnação, apontada diretamente por Jesus e compreendida imediatamente por seus apóstolos. Elias reencarnou como João Batista, cerca de 800 anos depois de sua morte, para assumir seu papel precursor de preparação para o enviado de Deus que viria, Jesus. Com esta informação, talvez seja conveniente conhecermos um pouco sobre a história de Elias e de João Batista, a fim de entendermos também sobre a reencarnação e sua necessidade. Naquele período, Onri era o rei dos hebreus e mantinha o legado monoteísta, crença em um único Deus. Contudo, seu filho Acabe se casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel, que era devota de Baal, uma divindade da chuva. Com influência de Jezabel, Acabe, já coroado rei, foi submetido às vontades da esposa e se desviou do caminho monoteísta, idolatrando também a Baal. Muito rapidamente, vários sacerdotes politeístas tomaram poder, indo totalmente de encontro com a crença judaica. Elias, como defensor ferrenho do Deus único e supremo, desafiou os sacerdotes a demonstrar o poder de seu Deus, enquanto o próprio Elias faria o mesmo, e aquele que conseguisse fazer com que o altar indicado se acendesse em chamas seria o vencedor. Apesar dos esforços dos sacerdotes, o altar só pegou fogo quando Elias orou ao Deus dos hebreus, e todos se espantaram, dando razão a Elias, que mandou degolar todos os sacerdotes de Baal. Essa descrição, em maiores detalhes, pode ser encontrada no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulos 17 e 18. Muitos anos depois, nasce João, o Batista, que ficou conhecido dessa forma porque adaptou um ritual de purificação feito através de imersão nas águas, e apresentou uma alternativa à circuncisão, a fim de que o ato purificador não fosse imposto, tampouco tão agressivo quanto era, tornando a própria pessoa responsável e consciente pela sua transformação. Fazendo também com que as mulheres, por exemplo, que até então eram consideradas impuras, tivessem oportunidade de se redimir. O batismo foi ganhando espaço e se tornou um símbolo de renovação e transformação pelo arrependimento. No entanto, João Batista ficou conhecido também como a voz que clama no deserto, pois ele vivia como viajante, se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos, mas acima de tudo, pregando sobre a vinda daquele que viria e faria mais do que ele, batizando com fogo e com o Espírito Santo. Devido ao impacto de suas palavras, que ganhavam cada vez mais espaço entre a população, João começou a se tornar um incômodo aos governantes daquela região,
principalmente porque, além dos batismos, ele também criticava abertamente a relação incestuosa de Herodes com a sua esposa Herodíades, visto que ela era na verdade sua sobrinha, além de ter sido antes esposa de Filipe, que era irmão de Herodes, com quem teve uma filha chamada Salomé. Para ilustrar melhor essa relação complicada a qual João Batista e todos os hebreus se opunham, fica mais conveniente dizer que, embora não fosse aceito, naquela época era comum o casamento arranjado das filhas dos detentores do poder com integrantes da mesma família, pois essa era uma forma prática de impedir que as riquezas e as posses fossem parar nas mãos de outras famílias, já que quando a mulher se casava era costume dar um dote ao esposo. Compreendendo isso, fica mais fácil de entender por que os filhos do rei daquela época mantinham relações incestuosas, ou seja, entre os próprios familiares. Eram 3 os filhos do rei Herodes, regente daquele período: Aristóbulo, Filipe e Herodes Antipas. Herodíades era filha de Aristóbulo e foi prometida em casamento a Filipe, seu irmão, com quem teve o primeiro casamento, e também sua filha Salomé. O terceiro irmão, em uma visita a Filipe, que estava em Roma, se apaixonou perdidamente por Herodíades, e uma paixão violenta nasceu entre eles. Herodes Antipas então rouba a esposa do irmão e se casa com ela, que era filha de um de seus irmãos e esposa do outro, ou seja, ela era sua cunhada e sua sobrinha, agora também sua esposa. Os hebreus não concordavam com essa postura escandalosa, mas pouco podiam fazer a respeito. Quando João Batista começa a criticar abertamente o caso, é possível imaginar o tamanho do problema em que ele se meteu. Não demorou muito para ser preso por Herodes Antipas, situação em que permaneceu por cerca de 10 meses. Enquanto isso, Herodíades usa de uma estratégia e instrui sua filha Salomé para que, ao dançar para Herodes no dia de seu aniversário, pedisse-lhe a cabeça de João Batista. Sem poder recusar, pois já havia lhe prometido atender a um pedido, Herodes, então, mandou decapitar João. Todo esse contexto para analisarmos cuidadosamente como as leis da reencarnação e de causa e efeito jamais falham, ainda que seja para um ícone tão importante para a história religiosa e espiritual do planeta quanto foi João Batista. Ora, quando João ainda vivia como Elias, em uma de suas reencarnações, ele assumiu um débito ao mandar degolar os sacerdotes de Baal. Enquanto João Batista, ele veio espiar esse acontecimento, resgatar essa dívida, colhendo o que plantou lá atrás, sendo, mais à frente, ele a perder a cabeça. Essa introdução nos dá uma boa base para que, nas próximas reflexões, possamos entender um pouco mais sobre reencarnação e sobre a lei natural de ação e reação, as quais esclarecem com muita objetividade questões que de outra forma seriam impossíveis de se explicar dentro de um contexto de justiça e de amor. Se acreditamos em um Deus Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom, então necessitamos compreender melhor também sobre a seara reencarnacionista, que possibilita que essa justiça e esse amor se manifestem no ciclo natural da existência. Contudo, para tanto, deixemos essa reflexão mais aprofundada para outro capítulo. Neste momento, é necessário que entendamos que, independente de quem nós sejamos ou da importância que tenhamos nessa vida, estamos todos sujeitos às leis de Deus e fadados a passar pelo processo reencarnacionista, desde que tenhamos débitos a pagar e provas a vencer. Importante ressaltar também que a reencarnação não é um conceito exclusivamente espírita, mas uma crença que já existia comprovadamente mesmo antes do período de Jesus. Embora isso esteja explícito nos evangelhos, por muito tempo este fato foi ignorado, e graças ao desenvolvimento dos conhecimentos espíritas, que vem dar racionalidade e explicar mais a fundo a lei de reencarnação, hoje estamos um pouco mais preparados para compreender a necessidade dos aparentes infortúnios dessa vida como uma resposta natural àquilo que foi feito anteriormente.
dando razão e sentido às reencarnações. Isso tudo, porém, ficará mais evidente a seguir. Enquanto isso, que Deus continue, hoje e sempre, a nos abençoar.